gente está chegando aqui com o nosso BMC Market. Uma ótima tarde a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no nosso BMC Market, porque aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu e Daniel Morales ficando até as 3h30 no debate com o Alan Gani, também com o Alexandre Cabral. Hoje a gente vai ter por aqui, daqui a pouquinho, o Evandro Prieto, diretor de tecnologia e produtos da Seven Tech Group. A gente vai falar um pouquinho sobre o 5G. Deixa eu dar uma olhadinha como está operando a Bolsa nesse momento. A Bolsa que começou num dia um pouco mais otimista, chegou a subir ali próximo do 1%, tocando os 103, tocando quase os 103 mil pontos ali. Depois teve uma recuada ali na hora do almoço, chegou até cair 0,2%, 0,3% e agora subindo 0,23%. As empresas de tecnologia ali ainda seguindo tendo alguns problemas, né? Em queda, Localweb caindo 8,20, TOTUS caindo 4,89. A gente vê também Melios caindo 5,43, Banco Inter caindo mais de 6% nesse momento. Depois algumas empresas ali de varejo, o Grupo Soma caindo 4,67, também a Pets caindo praticamente 6% aqui e por aí vai. Nas mais altas do dia, a gente tem o destaque ali para o setor de siderurgia, mineração e também ela, a Petrobras. Petrobras que sobe 3,95%. E aí temos Braskem, a líder das altas de hoje, subindo 4,62%. Temos Usiminas subindo 3,09%. Olha a Vale subindo mais de 3% aqui. A gente tem PetroRio subindo também, Siderúrgica Nacional, Bradespar, Cosan, entre outras empresas, também no patamar positivo. A gente está falando isso justamente porque a Bolsa hoje, né, acaba não acompanhando tanto o que está acontecendo lá fora. Lá fora está tendo uma grande, uma grande cautela dos investidores internacionais, né, nas bolsas internacionais, porque a gente viu os PMIs sendo divulgados na zona do euro, na Alemanha, no Reino Unido, os PMIs acelerados, mostrando um nível de atividade um pouco mais acelerado. E isso, consequentemente, acaba trazendo um temor por mais inflação. Mais inflação, os investidores acabam ficando um pouco mais cautelosos. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou relatar para vocês, a bolsa na Alemanha fechou em queda de 1,11%. Só FTSE no Reino Unido subiu 0,2%. Mas ó, CAC na França fechou em queda de 0,85%, o índice Eurostoxx caiu 1,26%. Antes disso, as bolsas asiáticas já haviam caído, né? A bolsa lá em Hang Seng caiu 1,20% e a China acabou subindo um pouquinho, 0,2%. Lá nos Estados Unidos, as bolsas também seguem nesse patamar negativo. Dow Jones praticamente no 0 a 0, caindo 0,01%, o S&P caindo 0,38%. E a Nasdaq, olha só, perdendo 1,2%. Esse movimento todo de incerteza, de cautela e tudo mais, acabou acelerando o preço do dólar. O dólar que agora sobe 1,07%, sendo cotado aí aos R$ 5,64. A gente já teve a máxima no dia hoje de R$ 5,66. A gente viu, né, essa questão aí da própria Petrobras. Hoje o general Silvio Luna, presidente da Petrobras, foi até o Senado para falar sobre a política de preços, né, do preço do petróleo. Ele falou bastante sobre a questão que é o seguinte, essa questão de atribuir a culpa da alta dos preços dos combustíveis para a Petrobras não é correta, porque justamente a Petrobras não é a única supridora de combustíveis do mercado, diz o Silvio Luna. Então ele diz que a empresa tem que praticar os preços do mercado, é aquela famosa paridade internacional. Ele diz também que cerca de 40% do consumo dos veículos leves, 62% do consumo de diesel, vem da Petrobras, ou seja, o consumidor tem outras opções de compra aí no mercado. E falando do Silvio Luna, que foi até o Senado para falar da política de preços dos combustíveis, quem foi também a Brasília, né, para falar um pouquinho sobre offshore e tudo mais, foi o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes falou sobre aquela questão de todas da offshore, né, falou que não é nada ilegal, falou que está tudo declarado à Receita Federal, mas
além disso, o ministro Paulo Guedes também falou sobre economia, né? Falou sobre que não tá falando, né? Sobre aquela questão de, é o social, não é o social. Ele falou que a economia está indo muito bem, obrigado. Falou que se os próprios parlamentares tivessem votado algumas reformas, tivessem feito algumas votações ali importantes para a pauta do governo, o Brasil poderia ter crescido muito mais. Mas o ministro Paulo Guedes falou que ele fica no governo, que ele queria entregar muito mais, mas segue uma conjuntura política, né? Se fosse da parte econômica, certamente ele teria entregado ali tudo que ele tinha prometido. Mas diz que no fim das contas o que acaba mandando em Brasília é sim toda aquela questão política, né? Enfim, a gente tem isso de pauta, a gente também vai falar sobre as reservas de petróleo lá nos Estados Unidos, que estão sendo liberadas, por isso que o petróleo acaba tendo toda essa mudança. E o Cabral vai falar do leilão do Tesouro, que hoje teve leilão do Tesouro, e vai explicar pra gente toda essa diferença, se houve diferença, se não houve diferença, em relação aos prêmios que foram pagos aí, em relação ao último leilão do Tesouro, que ele bem comentou aqui, que falou, olha, pediram muito prêmio na última quinta-feira. Vamos falar então com o nosso time que está chegando por aqui, Daniel Morales, Alan Gani, professor Alexandre Cabral também chegando por aqui. Vamos ter todo mundo aqui na tela para desejar o nosso boa tarde para eles que estão chegando. Temos eles ou não temos? O Cabral, eu sei que ele está se arrumando ainda, mas tá todo mundo aqui, ó. O Morales, olha o Ganho aqui, todos. Todo compenetrado, olhando para a tela do computador. E tem também o Cabral que tá cortado, né? Mas tudo bem. Boa tarde, Daniel Morales. Muito bom estar aqui novamente. Como vai? Boa tarde, Felipe Nascimento, Gani, Cabral, chegando no horário. Boa tarde. Eu tô no horário, desde que começou eu tô aqui. Não. Só ver o público, pergunta quem tá do outro lado, pergunta quem tá do outro lado. Quando ele falou, agora coloca os quatro no ar, eu tô aqui. Palhaçada, ler livro ninguém quer ler. Ler Bíblia ninguém quer, o Corão, mas pra poder ficar falando, fala, né? Boa tarde, Cabral. Tá Boa bravo. tarde, não fica beleza? bravo não, tamo junto. Meu irmão, comi que nem um porco louco, tô com a sede animal. Antes de fazer o day trade, você vai ter que dar uma embromada ainda. O que você comeu? Eu vou beber muita água. Rodízio. Foi rodízio? Cuidado com o pessoal ISD, Eu fui hein, no Cabral? restaurante. Que tem que comer menos carne. Eu fui no restaurante. Não comi carne, era italiano. Italiano? Então amanhã você vai no rodízio. Leopoldo, esquina com Atílio. Sem dizer muita Raspa. coisa além disso. Não sei falar nomes, né? Ser propaganda de graça. Aí, maluco. Paga nós. Não leva gordo pra local que pode comer até infinito. À Vai dar vontade. droga. Não dá não, né? Não dá. Boa tarde Eu então, tentei Gani. só na alface, mas fiquei só olhando pra ela. Boa tarde, Gani. Boa tarde, eu não tive uma alimentação tão farta quanto a do Cabral, tá certo? Mas é isso daí. Vamos com tudo. Vamos com Quem fez a tudo. barba? Isso, ela deve ter pedido. Não, estava... Tá reparando, hein, Cabral? Não, porque ontem ele tava com a barba. Tá de Eu acho que maquiagem, Felipe tá de ele tá batonzinho, de eu acho que tá a barba, penteou o cabelo. Cabral, Eu acho que Felipe, muito bem observado, eu acho que Felipe é advogado do Gandhi. Não, E cara, tá rolando eu não tinha... Não, se defende Eu acho que daquele tá lado e a rolando. gente desse lado. muito Tá rolando bom, algo ali, maluco. Felipe. olhando Eu assim. não tinha reparado. Fez a maquiagem, tomou banho, fez a barba, cortou o cabelo. Tá cheiroso? Tá cheiroso. Cabral! Pá, esse Felipe eu jamais imaginava. Sabia, não desconfiava. De verdade que eu não desconfiava. Porra, maneiro. Muito bom, Felipe. Muito bom, Felipe. Eu Muito tô vendo bem. que aqui a gente tá Pegou na sozinho. veia. Não, é que e eles ficam incomodados que aqui a gente come Aqui é o coisa, tobogã, povão, né? não sei o quê. Lá é só jazz. Aí, Que isso, cara, aí essa incomodado. barba, o que você fez aí com essa barba que eu não fiz? Eu que lancei a pururuca colorida lá, Cabral. Mas comeu? Lógico, aquilo lá eu como desde criança. Quer dizer, e aí, Gani, deve chegar no final de semana aí, Gani, tudo bem? Tudo bem? Que isso? Mas ele fez a barba, maluco. Aqui, A mulher ó. deve ter falado, faz a barba aí, porque eu não cena quero e tudo barbudo mais. não, mano. Tá. Ele renovou o mousse, ó. Repara que o mousse e passou hoje tá bom. loção, né? Passou uma loçãozinha. Com certeza.
Vamos falar então de deixar a barba do Gani de molho aqui, vamos falar outras coisas. Gani deve ter comido alface e tomate, enquanto Cabral tá daquele jeito, entupido. Não, hoje o meu almoço foi arroz, feijão, uma carne, escarola, adoro escarola. Não, escarola é ruim demais. Vocês não gostam de escarola? Escarola é ruim demais. Nossa, amargo, gostoso. Pizza de escarola, Nossa, um troço é um- maravilhoso. Tira do ar, por favor. Maravilhoso. Pizza de escarola é um horror. Quem que come escarola, gente? Ô, Cabral, você Pessoal, povo foi no refinado. comer uma massa lá, porque amanhã você tá pretendendo ir no rodízio? Não, amanhã é aquele dia que eu trabalho que nem corno. Que rolou? Amanhã eu dou aula de 8, amanhã eu faço 7h10, dou aula de 8 a meio-dia. Aqui de 2 às 4, Meu aula de 4 às 6 e Meu de 7 às 10. E por que Infarta, hoje Cabral. não teve 710? Porque hoje eu tive que fazer um negócio com a minha filha cedo, uma consulta que era cedo. Tinha que fazer do consultório. Ah, não dá, né? Não dá. Sem chance. Aí hoje sem não chance. deu, mas amanhã tem. É. Mas porra, amanhã vai ser dia tenso. Amanhã vai ser, vou estilo Gani, alface. Pá, pá. Vai ser só Alfacinha. é aquele almoço o que o tempo permitir, né? Rapidinho. A gente precisava fazer, né, de sexta-feira no nosso happy hour, alguma coisa mais vegana. Mas Tira o Morales. Tira o Morales do Eu ar. quero a minha cerveja. Cenourinha Eu cheguei a dele. uma conclusão, eu só vou tomar cerveja no happy hour. Aliás, cerveja. Você comprou uma aquele dia, né? Ou sobrou ou não? Sobrou? Eu não falo. Vamos conversar nós dois aqui, deixa eu ir lá. Sobrou o cara. Sobrou? Eu já vou tomar minha desde cerveja. a passada, mano. Ô, pessoal, vamos falar sério, né? aqui. Vamos falar isso pro Evandro Pietro, diretor de tecnologia E e não é que produtos ele tá ao vivo aqui da com a gente 7 mesmo, já Tecnologia tá aqui, ó. Grupo. Já tá aqui com a gente. Vamos chamar o Evandro, porque daí a gente bate o papo com Será que ele vai entrar no ar olhando O pra Evandro gente pra falar mal Prieto, do... Vai falar, diretor de acabou meu tecnologia, filme. produtos Eu vou queimar da meu filme com Seven esses Tech dois, Group. não. Vamos trazer o Evandro aqui. Evandro, seja muito bem-vindo. Como é que eu vou Prazer escutar o Evandro? Peraí, recebê-lo Evandro. aqui, ó. Deixaram um ponto aí na sua mesa, Cabral. Que eu vi. Não, mas esse ponto não tá funcionando. Tudo jóia, estão me ouvindo bem? Evandro. Tô ouvindo muito bem. Tô ouvindo tranquilo aqui. Primeiramente, obrigado. Eu viu, gostei por- muito do clima bem descontraído, assim. Eu fiquei um pouco receoso, né? Ah, Primeira foi legal mesmo. participação aqui, Vou pedir só pro pessoal nesse da sentido caixinha de que meu férias ponto aí, morreu que- aqui. Eu tava te ouvindo, Evandro, agora eu Olha não tô que ouvindo coisa mais. ridícula. Vamos colocar na caixinha aqui, por gentileza. Ô, Evandro, a gente viu aí recentemente esse leilão do 5G, né? Várias empresas arrematando lotes para a exploração dessa tecnologia. Queria começar falando contigo aí sobre o próprio 5G. Como você destacaria aí os pontos fortes? O que você vê nessa tecnologia de ponto forte? O que esse 5G vai ajudar a gente aqui no Brasil? Perfeito. Acho que a gente acabou de passar aí pelo leilão, né? No início agora do mês de novembro. Então o assunto acabou voltando em tona, né? Em toda a imprensa aí tá divulgando. Acho que é uma questão de a gente sabe que há a evolução tecnológica, como houve aí do 3G para o 4G, então a questão da velocidade é bem relevante. A gente sabe que no Brasil ainda tem uma dificuldade da implementação, apesar de que o governo tem colocado aí uma agenda, né, agressiva para as capitais e para cidades com maior população. Mas respondendo diretamente, eu acho que o 5G traz aí uma série de benefícios, né, uma maior velocidade, uma baixa latência, né, que é o tempo, né, você vai ter uma resposta muito mais rápida na conectividade e vai permitir aí, principalmente na área, né, do qual eu conheço um pouco mais e posso contribuir aqui na área de pagamentos. A gente tem alguns desafios interessantes aí que vão surgir algumas novas oportunidades de negócio em que você usa essa tecnologia de uma forma muito mais abrangente, né, e vai deixar as empresas aí do setor financeiro com perspectivas melhores aí de ofertar novos produtos e serviços. Assim, você falou, né, que vê algumas oportunidades de negócio, você falou principalmente nos meios de pagamento. A gente viu que várias empresas, por causa da pandemia, elas acabaram migrando, né, parte da sua estrutura para a internet, as vendas online cresceram. Isso parece que não vai retroceder ao ponto antes da
né? Porque parece que foi uma divisão de águas ali para várias empresas, não só do próprio e-commerce, mas muitos comércios físicos também acabaram passando para o comércio online. Então, queria saber a sua visão para os negócios de pequenas e médias empresas, principalmente, com esse advento aí do 5G, com essa velocidade maior, com essa maior latência que você comentou. Não, perfeito. Assim, você bem colocou a questão da tecnologia em si, né, do 5G, dando essa maior velocidade, né, ela é talvez até indiferente com relação à mudança que a pandemia, que o modo, né, virtual de se trabalhar e de se consumir, né, já houve essa interação e essa mudança no comportamento do consumidor, né? Então, realmente, isso não tem volta, né? A gente sabe também que acabamos de fazer o leilão, né? Então, o governo acabou de vender o ar, né, para as empresas poderem usar essas bandas lá, né? E há ainda todo um investimento que tem que ser feito por todas as operadoras, né? Então, assim, também não é algo que a gente vê num curtíssimo prazo você ter uma grande parte da população usufruindo, até porque você tem mudanças nos devices, né, nos dispositivos, né, você precisa ainda ter todo um investimento. Então, com relação ao e-commerce, eu acho que é uma crescente, não só o 5G em si, mas como outros fatores aí, mudanças recentes, a própria implantação do Pix. Acho que agora a gente vai ter mais um passo importante aí, né, de fomentar o uso da digitalização, não só do meio, né, mas até mesmo o dinheiro, e aí entra em várias outras esferas aí, que com certeza a turma aqui é muito bem capacitada aí. O Evandro, Alan aqui falando, prazer falar contigo. Você disse, tudo bem? Você me disse que haveria uma possibilidade de um crescimento de uma gama de produtos, dado esse aumento de velocidade. Você poderia dizer, assim, de uma maneira mais concreta, o que poderia ser estes novos produtos, né? Uhum. Perfeito. Vamos lá. O que a gente entende, então, a partir do momento que eu consigo ter uma maior velocidade, né, como eu expliquei no início, né, a baixa latência também, né, ou seja, eu consigo ter um tempo mais rápido, né, isso o 5G está proporcionando, e aí existe também um outro termo técnico aí, eu também não quero ser técnico demais aqui, né, que é o que a gente fala que vai ser possível fazer um fatiamento dessas bandas, né, que é o chamado de network slicing. O que isso significa na prática, né? Você vai conseguir com que quem está ofertando o 5G possa criar camadas de serviço para instituições, por exemplo, bancos e financeiros, em que ele vai poder, por exemplo, olha, você precisa hoje de uma conectividade 4G, às vezes para fazer uma maquininha, né, para passar uma maquininha de cartão. Essa maquininha de cartão, ele tem que usar hoje um chip de dados comum e etc., que tem um custo atrelado a toda a tecnologia em cima do 4G, ou mesmo do 3G, né, e 2G ainda alguns equipamentos. Com o 5G, as operadoras vão poder fazer serviços especiais em que, olha, para a maquininha você precisa ter segurança, baixíssima latência, ou seja, ser muito rápido, e às vezes eu tenho um tráfego de dados menor. Ela vai conseguir fatiar isso daí em termos de infraestrutura, ofertar para o banco como um serviço, que é muito diferente de um grande player que vai estar, por exemplo, como o YouTube, em que você tem que dar uma grande vazão de informação com vídeos em 4K, 8K e etc. Então, hoje, né, consome tudo o mesmo canal lá do 4G. No 5G, com esse fatiamento, vai ser possível com que cada operadora ofereça para seus respectivos clientes esse tipo de serviço customizado, flexível, em que você tem todo esse controle e aí faz com que os bancos e as instituições, né, sejam as fintechs ou os bancos, consigam usufruir disso de uma forma melhor, né? Outra forma muito importante, né, uma vez que eu tenha um canal que foi construído, por exemplo, para uma aplicação de pagamento, vão entrar muito, né, os dispositivos vestíveis, aí, o IoT ou qualquer tipo de equipamento independente, não só o celular, você vai conseguir ter, por exemplo, pulseiras, equipamentos de rastreamento e telemetria que tem funções de pagamento lá dentro. Então, por exemplo, pedágios, todas essas coisas que hoje às vezes está lá vinculado a uma radiofrequência específica numa rodovia, você vai conseguir ter esses dispositivos o tempo todo conectados
e um conversando com o outro. Imagina, 2 carros passando, determinado algum tipo de transação de pagamento, de locação, alguma coisa, você precisa atribuir aquilo lá. O governo também vai querer fazer multas, uma série de outras coisas, né? Então, você vai conseguir ter conectividade em mais larga escala, usando dentro de uma mesma área uma quantidade de dispositivos 10, 20 vezes maiores que você tem hoje no 4G, e com inteligência, né? Esses pequenos dispositivos, pelo fato de eles conseguirem se comunicar de forma muito rápida, vai ser possível você implementar, por exemplo, funções de pagamento, e não só pagamento, né, como várias outras aí, né, de tecnologia mais avançada, que hoje talvez estejam 100% lá na nuvem, né, e você vai poder dividir essa carga, né? Parte você faz no próprio dispositivo, como você tem agora um canal muito rápido para falar com a nuvem, né, entre aspas, onde está talvez toda a inteligência, segurança, esteja lá continua sendo na nuvem, isso vai proporcionar talvez novos modelos de negócio, né? Então, citei alguns aqui, mas com certeza deve ter muito mais aí. Olá, Cabral falando, tudo bem? Deixa eu tirar uma dúvida Tudo bem bom, de Cabral? usuário mesmo. Eu, Alexandre Cabral, na física. Claro. Primeira coisa, os celulares já estão prontos para o 5G? Ou ele vai ser uma tecnologia que eu vou ter que comprar um novo aparelho para poder usufruir? E a internet que eu contrato para minha casa, tanto de televisão como de internet normal mesmo, ela é fácil readaptação? Vai ter que ser feito toda uma obra, antena? Então como é que eu no CPF de forma direta, não através de utilizar pedágio, Pix, não, de forma direta, a minha rotina do dia a dia, o 5G muda? Quando muda, se é rápido, se demora? Não, perfeito. Ótima pergunta, Cabral. Em termos hoje de dispositivo, já existem alguns modelos de algumas fabricantes, com certeza Samsung, Apple, já tem os modelos mais recentes que já suportam 5G, então, ou seja, a pessoa não vai precisar trocar, mas eu falo que eu não tenho o número exato, mas grande parte do parque nosso hoje, nacional, né, do país todo, ainda não está preparado para o 5G. Então, por isso que eu falo que vem primeiro, né, teve o leilão, agora teve primeiro essa parte de infraestrutura, né, das operadoras, né, mas a ponta, né, que é o consumidor, ainda vai precisar, sim, fazer o upgrade aí do seu equipamento, tá? Principalmente no caso do celular. Com relação à internet da residência, né, a gente entende que para quem está já em grandes capitais, etc., talvez não vai fazer diferença, porque para a operadora ela já oferece esse tipo de serviço banda larga com outras tecnologias, né, como fibra ótica, cabo e etc., mas o 5G traz aí algumas das frequências específicas para quem mora hoje em locais mais distantes, né, que não tem um acesso hoje, né, às vezes nem do 2G pega direito, né, e nem mesmo consegue chegar lá uma internet a cabo ou fibra, esses vão poder usufruir, então tá esse modelo aí uma possibilidade, mas também, da mesma forma do celular, você vai ter que comprar um equipamento específico ou você vai alugar isso daí lá da operadora, né, como serviço. Não tenha dúvida disso. Respondi essa pergunta? Entendi, obrigado. Perfeito. Ô Evandro, me parece que com 5G, claro, ele se viabilizando e tudo mais, né, funcionando aí a todo vapor, o varejo seria beneficiado à medida que você tem transações muito mais rápidas, né? As operadoras também, porque estariam aí vendendo uma nova tecnologia. Eu não sei como é que ficaria aí para as operadoras de maquininha, né? As empresas aí de maquininha, se elas seriam beneficiadas ou não. Nessa chama cadeia, de adquirentes ou subadquirentes. Adquirentes, isso, exatamente. Se elas seriam beneficiadas também. E se alguém seria prejudicado nessa nova tecnologia? Perfeito. Acho que as operadoras de telecom, elas sempre vivem essa necessidade de ela estar se reinventando a todo momento, tá? Não tenho dúvida disso. Antigamente, elas realmente tinham grande parte da receita apenas, né, com a conectividade, né, que a gente falava que era o tubo burro, né? Ela simplesmente só fornecia a banda larga ou a conexão, e hoje, cada vez mais, elas precisam ofertar serviços em cima, né? Então, respondendo especificamente no caso das adquirentes, né, qual que é a nossa visão? Você, dentro
existe a possibilidade, tá? Eu ainda não sei como que está em termos de mercado isso. Mas hoje você tem, numa questão do 4G, o chip que está lá dentro, ele é um chip de dados, né? Então a gente tem ainda um fator regulatório aí, que a Anatel acho que vai precisar também se reinventar nesse aspecto. Você tem lá o chip de dados e ele está atrelado a um número, né, de celular, e tem toda uma legislação em cima de como é que a operadora tem que se portar com relação àquele número. Para adquirente, isso é ruim, porque ele vai lá, faz o contrato com a operadora A, só que na região em que essa adquirente atua, a operadora B tem um serviço melhor. Então ele tem que ficar lá fazendo toda uma gestão de chips e etc. Né? Hoje, atualmente, algumas operadoras já começaram a lançar algum tipo de serviço em que ele mantém o mesmo chip, mas ele permite conectar em roaming com outras operadoras, mas isso ainda depende de acordos, né, que a gente chama bilaterais. Né? Existe, né, dentro da especificação aí do 5G, a possibilidade de eu ter esse dispositivo, como é o do dispositivo do IoT, ele ter um número dele único, né, e ele poder se conectar em qualquer operadora. Né? Então, isso vai fazer com que a adquirente tenha uma redução de custo. Né? Ela vai conseguir, com o melhor fornecedor, ter aquele dispositivo conectável na rede 5G e vai conseguir usufruir aí, talvez, né, e pagar por uso em cada operador, e aí, conforme a localização, em termos de logística, ela consegue fazer essa distribuição dessas maquininhas já com esse chip 5G embarcado, né, e distribuído. Mas reforço, tá? A questão da maquininha hoje, ele tem um custo muito atrelado, né, tem toda uma segurança lá dentro, né? Pra você ter uma ideia, até hoje, grande parte do parque ainda usa 2G, né, 3G em alguns cenários. Então, eu acredito que seja um pouquinho mais de longo prazo para você ter esse impacto direto aí no mercado de adquirência, tá? Ô Evandro, tem umas perguntas para você aqui no chat. Acredito que a primeira do Adilson você já tenha respondido, que ele falando sobre se o Brasil tem uma estrutura para receber esse 5G. Acho que na pergunta do Cabral ali você acabou respondendo bem. O Felipe falou o seguinte: qual empresa de tecnologia você acredita que pode se beneficiar com essa exploração? Você falou mais da questão das maquininhas, né, do setor de adquirência e tal, mas existe alguma empresa de tecnologia que você veja que tenha um benefício com esse tipo de tecnologia? E eu posso só... Eu acho que até vi um pouquinho mais cedo, né, no coisa, ele falou um pouquinho da Padtech, né, é uma empresa brasileira que trabalha aí com a parte de aí, gestão de redes inteligentes, né? Então acho que quem entrar nessa esteira aí de utilização da tecnologia com serviços, né, que podem se beneficiar dessa velocidade nova, dessa capacidade maior, né, acho que tem um range interessante. Eu particularmente entendo que o setor mesmo de logística, deliveries, etc., ele pode se beneficiar disso, né, a partir do momento que você consegue ter essa, vamos dizer, telemetria e rastreabilidade muito mais abrangente, né, com talvez uma cobertura real no Brasil. Reforço novamente, no futuro, né, talvez não muito distante, né, você ter essa cobertura e poder ter certeza, por exemplo, que a sua carga está sendo rastreada em qualquer parte do país. Né, e com não só dados muito simples de GPS, né, você conseguir ter um volume muito maior de informações, e reforçando também, trazendo novamente aquela questão do pagamento, né, de repente você poder ter uma série de outros serviços atrelados com simplesmente a máquina passando por algum outro dispositivo, e você ter lá, sei lá, emissão de nota, confirmação, pagamento, tarifas, né, manutenção, tudo isso acontecendo sem fricção, né? Sem interação humana, sem alguém ter que ir lá passar um cartão, pegar um papelzinho, etc. Eu acho que esses são, talvez, os futuros aí que não está tão distante, né? Se a gente for pensar, volta em 10 anos atrás, a gente nunca imaginava isso, hoje já é bem possível, né? Nesse sentido aí, então, os carros autônomos, em breve poderemos ver por aqui, né? Igual a gente vê lá nos Estados Unidos, o próprio Tesla, ou como o Morales comentou mais cedo aí, vai ter um grande impacto positivo na agricultura também, né? Com rastreamento, com questão de rastreamento de plantação, de maquinário agrícola, todas essas questões. Também pode ter um incremento.
Exato, hoje a gente, inclusive, né, tem empresas aí no setor de agro, né, acho que o agro tem toda uma indústria muito bem consolidada, mas que ainda não usa a sua potencial de tecnologia, né, então a gente já vê aí rastreamento de rebanho, com cerca virtual, em que você consegue atuar, inclusive, lá no pequeno dispositivo que vai na orelha do boi e que você consegue ter não só onde ele está, mas de repente acionar um choque nesse animal para que ele afaste de uma determinada área. Então tem uma série de coisas que hoje estão com tecnologias distintas, ele tem que usar rádio, uma série de outros elementos e que há uma possibilidade, reforçando, é óbvio que tem todo um custo, né, que ele tem que ser decrescente ao longo do período aí, para o 5G ser realmente adotado por um uso mais massivo, né? Boa. Tem pergunta aí, Cabral? Tem uma pergunta. Na hora que a gente acompanhou o resultado do leilão, nós podemos perceber que, coincidentemente, o destino fez com que a Vivo comprasse uma área, a TIM comprasse outra área e a Claro, coincidentemente, uma terceira área com um ágio maior foi de 30%, os outros foram de 9%. Eu acredito em destino. A minha dúvida é o seguinte, essas 3 áreas que eles ocuparam representam o que nesse projeto 5G? Representa consumo de empresas, de família, é o Brasil quase inteiro, é Sudeste? Como é que ficou essa parte que os 3 levaram? Sabe me dizer? Eu não tenho assim, detalhes exatos, até porque eles foram comprando por faixas, né? Faixas de frequência. Algumas permitem o uso, né, em áreas rurais, outras, né, em regiões de grande população, né, de grande densidade populacional. Mas eu também concordo, essa coincidência ela é um pouco estranha. Mas se bem que o leilão ele permitiu a entrada, temos novos entrantes aí, né, que podem trazer uma concorrência interessante aí. Então, por exemplo, eu moro em Uberlândia, Minas, né? Aqui nós temos uma operadora local, né, que é a Algar, e ela, por exemplo, conseguiu sim também entrar numa fatia aí da faixa, né? Então não ficou somente com as grandes operadoras, né? Ô Evandro, uma curiosidade, esses aparelhos hoje vendidos nos Estados Unidos, né, da Samsung, da Apple, enfim, que já comportam a tecnologia 5G, se o brasileiro que for agora para o exterior comprar, ele vai poder usar o aparelho aqui ou é uma roubada comprar agora? Melhor esperar. Que ele vai já dizer, quer saber se ele compra ou não, é isso. Consultoria. Não, tranquilo. Assim, sempre a gente dá a dica de ouro aí, né? Se esse fornecedor, né? Vamos falar aí na Apple, Samsung, etc., já comercializou e já licenciou aquela faixa de operação junto com a Anatel, certeza que vai funcionar, né? Mas a gente sabe que no passado aí ocorreu de, mesmo não estando, né, devidamente registrado aquele determinado modelo aqui no Brasil, olhando a mesma frequência lá, né? Aí obviamente você tem que efetivamente olhar, porque às vezes você está comprando nos Estados Unidos, mas é um equipamento modelo europeu e etc. Então é importante olhar, e aí você tem que pesquisar, eu não posso te dar uma resposta pronta. Mas com certeza, se aquela operadora você pega o mesmo modelo e vai lá, né, fora e compra, pagando em dólar ou euro, mais barato, né, com certeza vai funcionar. Maravilha, obrigado. Deixa eu tirar uma dúvida. Nós tivemos leilões agora, tem, sei lá, um mês e pouco. Quando começa na prática? A partir do ano que vem, já começou? Ainda está em processo de garantia, de pagamento? Quando em si começa esse projeto? Não, perfeito. Regularmente, né, pelo próprias regras lá do leilão, as operadoras têm até julho de 2022 para, pelo menos nas capitais, então eles colocaram lá um plano, né, cidades até 100 mil, 200 mil, 500 mil capitais, eles foram colocando, vai até julho, mas já há aí algumas operadoras anunciando que até o final desse ano, né, daqui a um mês, menos de um mês e pouquinho, já tem algumas operações aí, pelo menos nas grandes capitais, tá? Mas em termos de prazos mesmo, eles têm até julho de 2022 e pode ir até 2028, tá? Para o Brasil todo. Então, por isso que eu falei que ainda tem um tempinho ainda aí para a tecnologia amadurecer.
que essa pergunta é difícil, fazer esse tipo de previsão, Evandro, mas na sua avaliação, para estar funcionando, como funciona o 4G hoje, normalmente, né? Você acha, na média, aí quanto tempo, se fosse para dar um chute? Você fala de adoção mais massiva, você fala? Isso, todo mundo aqui com 5G funcionando normalmente, né? Você acha que em que ano isso? É aquilo que você falou, né? Talvez uma futurologia aí. Mas eu acredito que... Eu já te fiz essa pergunta com esse hatch. 4 ou 5 anos aí. Talvez 4, 5 anos a gente já tem um volume bem considerável já usando 5G, tá? Legal. Ô Evandro, É porque o pessoal do o chat... dispositivo é mais caro, né? Tem que ser o mais recente. Evandro, o pessoal do chat está querendo saber, o pessoal gosta bastante aqui do setor de games, né? Então o Adilson e tem o canal em games também, falando sobre a possibilidade de melhorar, inclusive, processamento, capacidade e tudo mais dos jogos, né? Inclusive estimular mais empresas, estimular o setor e tudo mais. Como que você avalia essa entrada do 5G aí nesse nicho específico? Ah, sim, eu até esqueci de falar, ele realmente é um dos setores que foi impactado positivamente. Aí, tecnicamente falando, foi exatamente a questão da latência, ela é muito relevante, né, pro jogo, né? E você também tem hoje, né, todas as grandes players aí, né, de tecnologia, né, que envolvem aí a locação desses games, né, em que você também consegue retirar do usuário a necessidade de ele ter um grande computador com placas gráficas, né, caríssimas. Hoje você já tem modelos aí em que essa parte, né, a renderização da imagem é feita na nuvem, né, e depois você consegue ter, e aí o grande desafio é exatamente você conseguir ter esse tempo de resposta muito curto, né, questão de menos de milissegundos, assim, quanto mais próximo de 1 milissegundo ou menos do que isso, né, ele conseguir jogar e ver toda a beleza gráfica, né, do jogo. Então, realmente, a indústria de games fará muito bem uso de uma dessas características aí do 5G. Moisés está falando assim, o pessoal quer saber do metaverso. Você vê essa entrada aí do 5G também proporcionando um acesso um pouco mais rápido, mais fácil, e para toda essa questão aí que está sendo colocada em discussão, principalmente agora pelo Facebook e tudo mais, do metaverso, Evandro? O metaverso é o que está na modinha aí agora, né? Vou falar exatamente pelo anúncio. É óbvio que a gente sabe que essa tecnologia de fazer uma segunda vida, né? Até lá atrás, a gente tinha um Second Life lá atrás, há muito tempo. Então, não é nova. Talvez essas inovações elas carecem de um amadurecimento de tecnologia. Eu não diria que especificamente o 5G vai trazer uma grande questão do metaverso. Acho que a própria redes sociais, toda essa nossa conectividade já nos coloca próximo dessa criação dessa nossa persona virtual aí. Não diria que o 5G vai ser um acelerador disso, né? A não ser na parte efetivamente você poder ter, né, cada vez mais poder para os dispositivos, né? Hoje você tem aqueles óculos de imersão ou mesmo alguns tipos de equipamento que você consegue ter sensações, movimentos em que você faz. Isso, tendo a tecnologia mais rápida, né, ela pode se beneficiar, mas eu não diria que é o fator crucial o 5G para o metaverso, não. Tá? Eu acho que a gente já tá no caminho dele em virtude dessa exposição e essa coisa dos nossos perfis virtuais. Eles têm muito mais impacto do que necessariamente ser mais rápido pelo 5G, entendeu? Opinião também, né? Os especialistas aí podem estar. Maravilha. Vai lá, Cabral. Deixa eu fazer uma pergunta que se você falar, putz, viajou por completo, pode falar, viajou por completo que não tem problema nenhum. Tranquilo. Não, eu gostei que eu tô bem à vontade, fica tranquilo. Uma das brigas ano retrasado, eu acho que foi 2019 essa briga, do Trump com a China, foi a briga do 5G. Vou boicotar a sua entrada nos Estados Unidos, porque vocês vão roubar dados com 5G, vocês vão pegar dados aqui do meu povo, não assim da inteligência americana, mas vai pegar dados do cidadão comum americano.
o que é verdade, o que não é, o que isso pode afetar no Brasil com essa entrada do 5G, era só guerra política. Agora eu fico meio perdido nessa briga lá atrás, o que era verdade, ou o que era exagero ou não, entendeu? Oi, Cabral, assim, você botou uma pergunta capciosa, eu diria, tá? Porque, assim, a gente não pode também tentar seguir aquelas teorias, né, de que tudo vai acabar, você está sendo, né, sendo vigiado 100% do tempo, né? Então, assim, tem muitas teorias, né, linhas de pensamento de controle populacional e etc., em que pode falar, não, aquele determinado tipo de chip que vai estar nos dispositivos, lá dentro pode ter um código malicioso e que permite a exploração, mas eu acho que, em si, eu acredito muito mais na questão mercadológica, de proteção de mercado, né, de querer que os fornecedores americanos, né, estejam à frente. Então, eu vejo muito mais esse do lado do lobby e da parte, né, de onde o dinheiro está, né, vamos seguir de onde o dinheiro vai, do que dessas teorias de, eles vão vigiar a gente, vão ter o controle, etc. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? Show me the money, né? Onde ele está. Até o controle depende, né, do Estado ou não aceitar, né, Evandro? Na China usam sim a tecnologia para fazer um controle da população, até score de crédito para comprar passagem aérea. Mas eu acredito que em crédito social, em sociedades democráticas, o próprio Estado, assim espero, procura proteger o cidadão comum desse tipo de coisa, preservando as liberdades individuais, né? Concordo, com certeza. Evandro, tem mais duas perguntas aqui, uma do chat e uma minha. Eu vou começar com a do chat, porque o David Alvarenga está perguntando aqui se você vê o 5G beneficiando criptomoedas. Se você vê essa possibilidade. De antemão, não entendo como um fator o 5G em si. Né? Então, acho que assim, criptomoedas como um todo, né, o poder hoje de processamento, né, exatamente lá de criptografia e descriptografia de todos os tokens lá, etc., usando lá a questão do blockchain, todos os protocolos aí envolvendo criptomoedas, já são coisas que estão consolidadas, que têm seus roadmaps de evolução. Para mim, não tem uma influência direta o 5G, o crescimento ou não das criptomoedas, tá? Posso mais uma? Ou tem mais uma do chat? Não, do chat não, amigo. O do chat o pessoal só tá brincando assim, ô Evandro, o 5G vai acabar com os professores. Não, isso que eu ia perguntar, achei boa a pergunta. Em relação ao 4G, você acha que há um grande salto educacional, Evandro, para o 5G? Porque assim, essas tecnologias, né, de aulas online, eu e o Cabral aqui, a gente é professor, isso revolucionou, né? Durante a pandemia a gente conseguiu manter a nossa atividade. Você acha que com 5G pode ter ainda mais esse salto educacional aí pela tecnologia? Sim, excelente pergunta. Inclusive, acho que o próprio leilão obrigou algumas das operadoras, né, das ganhadoras, a se comprometerem também a garantir a conectividade em escolas rurais, né, em municípios que hoje não são devidamente atendidos. Então, ele falou assim, é uma contrapartida, tá? Aqui você ganhou o direito de usar essa frequência, mas você tem agora uma nova obrigação. Então, por si só, mesmo que por um poder político e regulatório, isso já é bom, né, isso já vai trazer obrigatoriamente conectividade, né, porque a gente fala, talvez a gente está aqui, que vive no Sudeste, né, está aqui com alta conectividade, mas a gente sabe a grandiosidade do nosso país, né, então áreas remotas que às vezes não tem nem acesso a saneamento direto, imagina conectividade com salas de computador e etc. Né? Então, o fato de você melhorar a comunicação como um todo, né, poder abranger, né, ou seja, eu ter uma possibilidade de atingir regiões que hoje não são atingidas e trazer depois a camada de conteúdo educacional, eu acho que com certeza é um passo a mais que o 5G traz, né, e com certeza é um caminho também sem volta, assim como a gente falou lá do e-commerce no início. Né? Boa.
Evandro, minha última pergunta aqui. Hoje, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele disse que com a entrada de novas operadoras a partir do leilão do 5G, vai fazer com que esse serviço fique até mesmo mais barato do que o próprio 4G, né? A gente tem visto várias empresas pegando essas fatias do mercado. Eu queria saber como que se avalia a pulverização das empresas, a concorrência mais alta, concorrência com as mais consolidadas. Você acha mesmo que o 5G vai acabar ficando mais barato que o 4G, talvez num futuro próximo aí, ou quando for totalmente implementado, como você estava falando? Não, perfeito. Sim, acredito fortemente nisso. Não só pela questão da evolução tecnológica em si, tem uma questão também, acho que o fato de você poder ter mais, né, dispositivos, sejam eles pessoas ou mesmo, né, o IoT lá, né, objetos, né, dentro de uma mesma área, né, falam em alguns números aí de 10, 20 vezes mais dispositivos dentro da mesma área lá do 5G. E aquilo que eu comentei no início lá do Network Slicing também, de você poder ter as operadoras segregando serviços, né, fatiando essa rede em alguns serviços específicos, aí você vai poder, olha, aqui você não precisa de tanta velocidade, você também não precisa de tanto throughput de informação, né, tanto volume. É como se fosse um tamanho do cano, né, um cano mais largo para ir vir bastante água ou um canozinho mais fino, mas que você precisa de pressão. Como você vai dar para os operadores essa possibilidade de trabalhar isso, ela pode, exatamente por segmentos, é uma área de saúde para monitorar meus pacientes, eu preciso de só mandar o batimento cardíaco dos meus pacientes. Então, eu consigo ter essa camada de dados muito mais barata que o 4G, por exemplo. Né? Então, a gente entende que tem o fator tecnológico e tem o fator também de você poder vender aquele mesmo espaço, aquela mesma frequência para um número maior de pessoas. Aí vem o conceito de mercado, né? Então, você vai poder ter aí, você vai ratear aquele custo e aí, obviamente, garantir uma margem de lucro aí, né? Porque ninguém é instituição de caridade, né? Maravilha. Evandro, quero agradecer sua participação aqui com a gente, foi muito esclarecedor. Muito obrigado pelo seu tempo. Um abraço para você, Obrigado. Ótimo dia. Obrigado aí, pessoal. Um abraço, obrigado. Até mais. Obrigado. Valeu. Esse foi o Evandro Prieto aqui com a gente, né? Ele que fala da tecnologia de produtos lá da Seven Tech Group, né? Falando um pouquinho sobre o 5G aí pra gente, trazendo algumas informações aí pra gente. Informações que hoje o pessoal falando, e local web, o que aconteceu? Cara, tô vendo aqui 11% de queda, entrou mano. em leilão, saiu de leilão e... 10,91 de queda, Só mano. em novembro já caiu Mas- mais de 30, 40, quase 50% agora em novembro caiu a empresa. Só pra gente saber aqui o que tá acontecendo com a... Ó, o cara foi pra Santos, o cara ia pra Santos e não foi mais. A rodovia está caindo. Ele ia comprar comida do cachorro, desistiu. Pets cai. Local Web cai. Exetec cai. Gol cai. É tudo acima de 4, tá? E Dux agora é o cai normal. 399. Magazine Luiza, outra pancada, 373. Até que tá bem, né? Aí a Já bolsa foi só não 15. tá das piores, porque Petro sobe 4,14 e vale 3,23. Tá segurando. Aí tá segurando. Vale Petro, a dobradinha de novo. Se você zerasse Vale Petro, essa bolsa tava caindo. Porque quem está subindo depois é a Braskem, que não tem peso no índice, Os Uzi bancos estão Minas, subindo, Cabral. Raia Drogasil sobe, ó, vagabundo tomando aí Tomando... psicotrópicos para poder sobreviver esse final de bolsa aí. Não, mas maluco. os bancos estão subindo, pouco, mas estão subindo. Ó, Santander 1,28, o Itaú subindo 0,2, Bradesco 0,3. Porrada Itaú, pancada hoje, mano. Lua. E a bolsa subindo 0,19. Tá bom, né? Eu vou fazer conta aqui sem Petro e Vale quanto ela terá subindo. O especulador fez uma pergunta, ele já fez o head na pergunta. Eu sei que política é um termo espinhoso, A pergunta já tem head, Já isso? tem head. A pergunta vê, né? ele já deu a resposta. mas eu tenho visto uma onda, euforia. Como é que o mercado iria reagir? Eu acho que positivamente, tá? Essa aqui não é opinião minha, do Cabral, do Felipe, mas o mercado reagiria positivamente, ao meu ver. Vocês concordam? O quê? Tá falando em relação ao Moro. Se o Moro ganhasse tração nas Sérgio pesquisas. Moro. Eu acho que reagiria positivamente, independente de gostarmos ou não dele. É. Eu acho que outro dia, quando ele já foi lançado, quando ele falou, o mercado já deu uma... Eu não sei se foi coincidência ou não aquele então, dia. eu Eu não até sei perguntei afirmar pra até você agora. sobre isso aquele dia. Eu né? não sei afirmar, mas eu acho que ele pode ganhar atração.
Quer dizer, perdão. Se ele ganhar atração, eu acho que o mercado pode ficar feliz. Não quer dizer que a bolsa vai para 10% de alta e dólar vai cair 5%. Mas o mercado compraria o mercado candidato. vai começar a falar nos twitters, na imprensa, tem um cara aí que pode ser a terceira via, não sei o quê, já que o PSDB até agora não sabe nem se existe, né? Quem poderia ser a terceira via ligada ao mercado não vai ser Ciro. Esquece. Então, peraí, então posso fazer uma pergunta? Então poderia ser PSDB, mas PSDB pra mim até agora não sabe o que é, mano. Os caras não conseguiram fazer voto de 20 mil pessoas. O PSDB ainda... A minha rua faz isso, mano. Eles não conseguiram fazer isso, estão vendo se vai, se não vai, se vai ser até domingo ou não vai. Já deu uma segurada no processo de desfiliação do Geraldo Alckmin, que ele quer ver como que vai ser esse negócio aí, pra ver se vai pro PSB, se não vai. Ou seja... Essa cena aí do PSDB conseguiu ser tipo efeito dominó em várias camadas, né? PSDB sendo PSDB, né? O som dos bailes. O som dos bailes. Vamos tentar novamente. O Gani, agora não dá para perguntar, ele não para. Você pode dizer, então, que o mercado ele não quer saber do Bolsonaro e nem do Lula? Já dá para falar isso ou é... Eu acho que o mercado está dividido. Eu acho que a grande pergunta é, vamos supor, num embate, e eu não tenho essa resposta, talvez seria uma pergunta interessante aí pro Eric, mas eu acho que é difícil alguém ter essa resposta ainda. Num embate direto entre os dois, o mercado ficaria com quem? Porque o mercado tem, parte do mercado tem questões que gosta em um e questões que não gosta no outro e vice-versa. E eu acho que ainda não dá. Mas o que é claro, né, que o mercado gostaria de uma alternativa. Eu acho que isso sim. Que seria um liberal, mais ou menos o que foi o Temer, o Morales, né? O Temer não é um liberal, mas fez um governo liberal conciliador nesse sentido, né? Eu acho que é isso que o mercado tá buscando, algo liberal e que tivesse capacidade de aprovar reformas, né? Talvez aí, nesta lógica, para o mercado, o Moro se encaixaria, pelo menos por enquanto, como esse candidato. O mercado meio que vai naquela de não atrapalha, né? Deixa eu fazer o meu aqui, deixa eu fazer meus projetos, ganhar o dinheiro, né? Fazer as coisas aqui de mercado e o governo faz o que o governo tem que fazer, né? Não atrapalhando. Eu acho que o mercado tá igual a mim, tá decepcionado pra caceta com o Paulo Guedes, mano. Do tipo, ele vem com todo o discurso, todo um projeto em 2018, não conseguiu implantar. Ok, temos o problema político. Porra, mas ele apanhava e ficava. Tipo assim, eu trabalhei com o Paulo Guedes, pra mim o Paulo Guedes foi uma das maiores mentes que eu já vi na minha vida, mano. O cara é um gênio, literalmente o cara pensa muito fora da curva, muito. Mas ele apanhou tanto e ficou, então meio assim o mercado, porra, Paulo Guedes, você vai aceitar mais uma. Tipo, mudou a regra tal e você aceitou, mudou a regra tal e você aceitou. Pô, caiu todo o Funchal, caiu toda a sua equipe por causa de plano e você aceitou. Então eu acho que o mercado, assim, até votaria em Bolsonaro contra Lula, eu acho que o mercado ainda é pro Bolsonaro. Mas está tentando achar uma esperança de alguém que, quem sabe, consiga fazer o que Paulo Guedes deveria ter feito e não fez por diversos motivos, entendeu? Então o mercado não desgosta do Paulo Guedes. Eu acho que o mercado não gosta de como ele atuou nesses 3 anos. Você concorda com a Miriam Leitão, que ela fala que o Paulo Guedes é tolerado pelo mercado? Passou a ser. O mercado idolatrava Paulo Guedes até 19, 20, meio de 20 ali. Idolatrava total. O pessoal podia até fazer tatuagem de rena, Paulo Guedes para sempre. É sério isso. A Faria Lima e Rio Branco, onde for, Leblon idolatrava Paulo Guedes. Só que devido a problema político, ele foi se desgastando. Quando tinha algum problema político, Paulo Guedes subia 3 semanas. E aí, o que houve? Sumiu 3 semanas. Caiu o ministro, a menina da BNDES lá, a Maria, que foi a primeira do BNDES dela, caiu o Joaquim Levy e perguntava para Paulo Guedes sumia. Então o mercado acho que perdeu aquele papo, pô, ele é posto Ipiranga mesmo? É aquele que tem total liberdade ou ele depende muito de acordos? Então às vezes faltava ele meio assumir, que ele passou a assumir agora. Agora ele assumiu. Estou dando R$400 porque Bolsonaro pediu para dar R$400. Lá atrás ele não falava isso.
Lá atrás, aconteceu, foi, então ele começou a perder um pouco de moral. Continuo dizendo, esse cara é um gênio. Ele é literalmente fora da curva. Só que eu acho que o ambiente não está ajudando a ele. Ele não está tendo espaço para trabalhar. Então com isso o mercado do tipo, se vê alguém com um pouco mais de esperança, com possibilidade, se abraça. Senão eu não acredito que o mercado seja Lula ainda não, tá? Mas... A não ser que Lula venha com um nome muito fora da curva na economia, que eu continuo não acreditando que tem esse nome fora da curva, porque aí você vai associar Zé Dirceu, você vai associar Petrolão, a Mensalão e etc. Mas o mercado está meio viúva, mas se Sérgio Moro se destacar muito, saiu uma pesquisa agora, mas é da Paraná pesquisa, nada contra, mas da Paraná é o estado do cara, né? Que ele deve 10%, mas isso se ganhar mais força, eu acho que o mercado compra o Sérgio Moro. E outra coisa que é importante, o fato do mercado comprar um candidato não significa que ele se torna favorito, que vai ser eleito. A gente viu isso com o Alckmin, né? Amargou o brilhoso quarto lugar na eleição de 2018. E o quarto lugar, ele foi atrás do Amoedo, né? Atrás, acho que é. Não, ele ficou colado ao Amoedo. Foi Bolsonaro, Haddad, né? Ciro. Eu acho que Alckmin e Amoedo. Não lembro agora, tem que googar. Ciro. Tem que googar. Paulo Guedes fez reforma da Previdência para banqueiro. Rolagem da dívida só no Duration, R$1 trilhão, sabia disso? 1 trilhão, roda na mão de banqueiro. 1 trilhão. Ele vai, entendeu? É R$1 trilhão, é um PIB da China, sabia disso? Pega aí, um PIB da China é rolado diariamente. Aonde? Governo.china, China. Pega aí, BGE, pega aí. BGE da China. Sensacional. Ô Cabral, você falou do Guedes, mas ele estava meio ressentido hoje, né? Ele falou lá, o pessoal da equipe saiu porque ao invés de 300, o governo quis dar R$400. O Moraes tem algumas aspas dele, algumas frases, mas eu achei ele meio ressentido com o pessoal lá, né? Falando, os parlamentares têm que aprovar, vocês não aprovam nada, e a gente precisando de dinheiro e tudo mais. Então, tem muitas frases aqui, eu não sei se dá pra gente ler todas, mas... só lembrando que ele participou de uma audiência na Câmara dos Deputados. Faz igual o Tite, o Morales. Escolhe os melhores. Só escolhe os melhores, tá bom. Então ele estava na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre movimentações financeiras no exterior, mas ele também falou da economia. Então ele falou assim, apostamos que a economia vai crescer e vamos controlar a inflação. O governo quase quebrou, investimento privado lá na frente vai derrubar preços. Ele também falou, estou sendo descredenciado entre os economistas, mas a economia não tem a última palavra. O Brasil foi exemplar do ponto de vista fiscal, acabou a pandemia e o país voltou ao que era antes. Acabou a pandemia? Bom, fizemos o nosso trabalho, o teto não foi um dogma, a saúde estava acima dessa bandeira fiscal. Até por isso, eu perdi gente na equipe que achava que o teto tinha que ser respeitado, mas achei que tinha que ser atendido o social. É melhor fazer uma aterrissagem mais suave de um fiscal, mas atender o social. Como poderia imaginar em 2014 que seria ministro em 2019 com pandemia em 2020? E Guedes diz que o dólar já vinha subindo por descrença na nossa democracia. Estamos sob fogo cruzado desde o primeiro dia. Não houve um dia de tranquilidade no país. Estamos com barulho político constante, mas conseguimos fazer reformas, vacinamos a população e a doença vem descendo. Faço a defesa do meu país perante pessimismo generalizado. E ele também falou sobre o Banco Central, né? Que o Banco Central independente responde às metas de inflação, tem que botar a inflação no lugar, nada a ver com política. Que mais aqui? Ele falou também sobre, na pandemia, evitamos de chamar o BTG para evitar qualquer conversa cruzada. Não tem sócio em nenhuma parte do governo. E o que tem em comum com o Campos Neto é a admiração com o avô dele. As principais aspas aí, eu não sei se você tem outras, Felipe, mas acho que foram essas as principais. Ele toca num ponto que é verdadeiro, isso para todos os governantes no mundo, né? Ninguém contava com uma pandemia, né? Isso não é brincadeira o que aconteceu, não tem precedente na história da humanidade. Você teve um choque de oferta e de demanda ao mesmo tempo, né?
Então, isso realmente aí atrapalhou o plano de governo de qualquer país do mundo, né? E aí, Cabral? Concordo com ele da parte da pandemia, mas o problema vem desde lá de trás. Antes da pandemia já tinha gente abrindo bico, já tinha gente saindo, precisava desses R$400. Quanta gente... O cara do Banco do Brasil foi demitido na lata, pediu demissão. Não. Eu concordo com ele de alguns lados econômicos, mas do lado de equipe, a equipe dele era desmontada, ele não fazia nada, mano. Que isso, que posto de piranga é esse, mano? E assim... Falou que a economia está voltando, né? Está voltando, né? Vai crescer. Falou, a economia vai, como é que ele falou? Vai crescer e a gente vai controlar a inflação. A inflação está um pouco mais duradoura. Então ele mudou o discurso, porque há 3 semanas atrás ele estava preocupado com a inflação. Então, a inflação está um pouco mais duradoura aí, claro, todo esse cenário que a gente sempre fala aqui, mas... Tá, aparentemente até o ano que vem tá ficando acima da meta aí, né? Tá pelo menos próximo ao teto da meta, né? Então esse é um ponto de atenção também, né? Mas uma pergunta para vocês. O Paulo Guedes, como o Cabral falou, mudou o discurso, antes não falava uma coisa, agora fala outra. Você acha que essa adequação do discurso ou essa mudança do discurso para tentar de alguma forma trazer um alento ou trazer alguma perspectiva, porque ele deve ver o que está acontecendo aqui, né? 5 meses de queda na Bolsa, né? E todas as questões, não só Bolsa, extra-Bolsa também, as questões sociais que a gente está vendo aí, é importante que tenha um pulso um pouco mais firme ali, digamos assim, né? Vocês veem isso também nessas conversas do Guedes, como ele falou, vai bancar e vai falar que é a política, vai falar que é a economia e tudo mais. Vocês veem também essa necessidade? Tem um canal aí na economia que é muito importante e muitos modelos não levam em conta, né, os modelos clássicos e tal, são as expectativas, né? Então, como que as expectativas acabam afetando esses modelos. E aí, o que na verdade aí no mundo real o Guedes está tentando fazer do jogo, né, é tentar botar a bola no chão, acalmar o mercado, tentando mexer com as expectativas, né? Porque imagine se um ministro da economia chegar e falar, já era, né? É igual um técnico de futebol chegar, pessoal, vamos perder o campeonato mesmo, aí acabou, né? Então ele só tá na dele, tabela, né? Esse restinho de ano aí, pronto. É meio complicado. Ô, Cabral, você vê assim também? Que as expectativas têm que ser administradas? Desde que não seja alucinada, né? Vamos fazer reforma administrativa até dezembro. Esquece, pô. Morre esse assunto. Vai fazer reforma administrativa até dezembro. Não consegue passar uma PEC de 400 conto. Vai passar uma reforma administrativa em 20 dias. Então, ok que ele tem que ser expectativa administrada, ok que ele tem que ser otimista, mas não alucinado, né? Pô, falar coisa que todo mundo sabe, até ele mesmo sabe, ele deve falar cruzando o dedo assim, ó. Ou pedir desculpa depois a Deus, eu falei isso, mas não devia ter falado. Então, eu concordo que a expectativa tem que ser administrada, concordo que ele não pode ser o capitão do que falou, navio afundou, não estamos com problema, vamos nos proteger. Mas não alucinar, né? Não alucinar. Podia ter evitado alguns discursos aí que o pessoal fala, puta que pariu, mais um desse, mano. Eu falo isso em algumas vezes aqui. Conta o discurso do Paulo Guedes que ele não fala em privatização. Pô, tá tendo concessão devido a Tarcísio. Tarcísio é assim, disparado o melhor ministro. Tarcísio é a Arrascaeta desse time, mano. É disparado, não tem ninguém próximo dele. Não tem, literalmente não tem ninguém. Por quê? Porque Bolsonaro não se mete, maluco. Deu carta branca. Esse é o verdadeiro posto Ipiranga. O nome desse cara é Tarcísio. Tá arriscado ele ser o melhor ministro dos últimos anos de todos os ministérios somados. De todos os governos. O trabalho desse cara tá uma obra de arte. Por quê? Bolsonaro não faz nada. Deixa o cara trabalhar, vai lá trabalhar. Ou se fizer, é tão pequeno que ele faz que não muda a vida de ninguém, maluco. O trabalho que esse cara tá fazendo é assim, se ele vier governador de Roraima, eu me inscrevo em Roraima para votar nele.
Porque, tem que bater palma para Tarcísio, muita palma, muita. Agora, porque não deu o mesmo poder para Paulo Guedes, eu não entendo isso. O Thiago faz uma pergunta que é interessante. Se alguém do MDB ganhasse, antigo PMDB, né, se passaria reformas no Senado e na Câmara com mais facilidade. A gente sabe, um grande problema do Brasil, e não sei como desamarrar esse nó aí, são as emendas parlamentares. E isso não é ilegal, isso pode ser imoral, mas não é ilegal, tá? Então, nesse jogo político, é claro que esse jogo de emendas, né, acaba facilitando aí a aprovação. Mas isso é um desafio da sociedade brasileira. Por quê? Porque é o tal do fisiologismo, né? Então, há sempre interesses políticos no Congresso, fisiológicos, né? E hoje a gente tem um segundo ator político que se mete em absolutamente tudo. E que é uma discussão no meio jurídico. Ontem mesmo teve um programa falando sobre isso. Criticaram bastante, juristas de renome, aonde o Supremo Tribunal Federal também virou um ator político. Então, um grande desafio é você ter essa convergência de interesses entre o Poder Executivo, o Congresso Nacional, que já era difícil no passado, e hoje com o Supremo Tribunal Federal. E quem perde com isso na medida que essas reformas não avançam? Quem perde é a sociedade. Maravilha, Alan Gani. A gente tem poucos minutos aqui para passar por alguns assuntos e eu queria tratá-los aqui, principalmente por conta dos reflexos que isso acabou tendo. Eu tenho leilão aqui, se quiser. Eu preparei durante a live aqui, eu fui preparando. Não, deixa eu só passar antes, o Cabral, antes do leilão, ia encerrar com o leilão, porque a gente viu aí os PMIs da Europa, né? Vindo um pouco mais acelerados, né? 57, 56 ali. E isso acabou acendendo o alerta para a inflação, mais uma vez, né? A gente sabe que a inflação lá na zona do euro está um pouco mais acelerada. Alguns dirigentes lá do BCE falando que talvez lá para o ano que vem vai conseguir trazer lá para aquela meta de 2%, tá mais ou menos 4%. Isso também acaba tendo aquela reação em cadeia lá, foi para os Estados Unidos também, que soltou PMI hoje, vem aqui para o Brasil também esse processo. Queria saber como que vocês avaliam isso de mais o PMI, né, que é o índice de gerente de compra, mostra uma aceleração da própria economia e aí isso acaba trazendo uma cautela, um temor por parte dos investidores. Quem quer começar? Pode levantar a mão. Pois os níveis de atividade na Europa e nos Estados Unidos, eles têm vindo acima do esperado. É claro que tem um outro índice que acaba vindo abaixo, né? Mas no conjunto da obra, aí esses índices têm surpreendido positivamente. Então, foi o PMI na Europa, teve um do Fed de Chicago, se eu não me engano, então mostra uma forte expansão da economia americana. Mas também os índices de inflação têm surpreendido e aí é ruim, né? Acima do esperado, né? Então, me parece que é uma recuperação econômica mais forte na Europa e nos Estados Unidos do que aquela que estava sendo prevista, ou, de uma outra maneira, uma desaceleração econômica menor. O que é a desaceleração? Quer dizer, vai crescer em 2022 a uma taxa menor, mas continua crescendo. Só que essa desaceleração, a previsão era que ela seria maior, né? E não está sendo, por enquanto, tão grande segundo esses indicadores. Agora, também à medida que o nível de atividade está mais forte e a gente tem aí gargalos na oferta, e nível de atividade mais forte significa demanda mais aquecida, onde que isso pega? Na própria inflação. Então, por isso que acaba sendo aí um sinal preocupante quando vem esses índices acima do esperado, porque isso acaba reforçando aumento de juros ou, por exemplo, um tapering mais forte, como dois diretores do Fed sinalizaram que ao invés de ser 15 bi, deveria ser mais e tal. Então, tudo isso acaba gerando um cenário talvez um pouco mais restritivo, né, em política monetária, subindo juros aí tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, pelo menos antecipando essa subida de juros. E o que a gente sempre fala, né? Se começa a subir os juros lá nos Estados Unidos, isso aí acaba impactando, consequentemente, as outras economias, principalmente a gente aqui, né? A gente já está com um problema, porque se começa a subir os juros nos Estados Unidos, né? Qual que é o problema? Para a gente manter aqui
uma taxa de juros baixa, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque o juro subiu lá, a gente tem que subir os juros aqui para compensar. Então o investimento migra para lá. Então é difícil, né? Pela paridade, a gente manter essa taxa de juros tão baixa. E aí sobe os juros aqui, penaliza a atividade econômica aqui, né? Então é complicada a situação. E o PMI, para mim, tem outro problema no caso da Europa. É um PMI defasado. Em qual sentido? Ele não está vendo lockdown. Então você pode ter gerente otimista fazendo compra, porque a população gerente achando que a economia vai voltar. Na boca do Natal, aí você tem lockdown em algumas regiões. Eles vão ficar com estoque, vão demitir, vai dar inflação. A gente pode dar uma cagada do cacete. Quer dizer, um problema técnico operacional no ambiente Europa grande, esse PMI, essa possibilidade de lockdown com esse PMI alto, tá? Ainda temos esse problema aí. É verdade. Lá teve até um protesto na Bélgica. Na Porque o dado está defasado, né? Passado. Alemanha, a confusão começou tem uma semana. E esse dado é de Apesar de a gente colocar em novembro, é um novembro, outubro, né? Ele é preliminar, né? Acho que é até dia 20, dia 15, eu não sei exatamente, mas é o dado preliminar. E por falar nisso, IPCA 15 sai quando, hein? É amanhã, se não me engano. Amanhã? Sim. Eu acho que é amanhã. IPCA 15. Vamos perguntar para quem sabe aqui, né? Ô Cabral, enquanto eu procuro aqui quando que saiu o IPCA 15, você pode falar sobre o leilão dos títulos do Tesouro, por gentileza. Então, notícia boa e notícia não muito boa. Notícia boa é que, para mim, o Tesouro está fazendo caixa para enfrentar 22, cada vez mais eu tenho certeza disso. Ele está fazendo caixa monstro, porque esse ano que vem da Vol, ele faz aquelas eternas emissões de 50 mil quantidades para cada título. Porque ele emitiu hoje 1,5 bi. Você quer a tabela, Cabral? Pô, se tiver... Tem tabela, vamos lá. Pô, perfeito. Os 4 vencimentos juntos. Então, eu coloquei algumas datas aí só para curiosidade. A data mais antiga que eu tinha, que era 20 de julho, coincidiu, né? Ser julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses atrás. Então, 4 meses atrás a gente trabalhava na casa de 3,22 a 4,23, agora a menor é 5,32. Então, tá vendo ali uma coisa clássica, né? A ponta curta subindo, que é o agosto 24. 3,22, meses depois 5,34, o leilão anterior a esse 5,34 de novo e agora a maior taxa em muito tempo. O que quer dizer isso? O mercado acreditando que inflação e Banco Central ainda pega pesado aí por 2 anos, tá? Então, 22 e 23 provavelmente ainda estaremos falando em juros de 2 dígitos com essa interpretação. Não quer dizer que quando chegarmos em 23 teremos juros de 2 dígitos, mas isso que o agosto 24 está dando de mensagem. E o 28 e 40 está com queda, com aquela possibilidade de, dependendo do como pesar a mão, o Banco Central pode se criar uma recessão, ele vai ter que cair juros para tentar incentivar a economia. Então, notícia excelente, captou bastante para um leilão de quinta. A captação foi muito boa, bem próximo dos níveis de julho, que a gente não estava tão preocupado ainda como estamos hoje, mas a notícia ruim é que ele deixou muito prêmio na mesa. Mas eu acho que ele está trocando 21 por 22, para ano que vem ter caixa tranquilo para tocar o dia a dia do Tesouro, tá? Você acha que nos próximos leilões a gente vai ver um volume ainda forte bem assim alto também? Sim. Acho que vai ser um bom tempo com esse volume alto, até o mercado começar a estressar demais e ele diminuir um pouco a mão. Entendi. E os prêmios ali também, você acha que nos o que está colorido são as taxas mais altas dos últimos tempos, tá? Então, o agosto 24 foi no leilão de hoje, o 28 e 40 no leilão de um mês atrás, no dia 26 de outubro. Talvez o curto, então, no leilão de quinta-feira, continue trazendo um prêmio mais alto. Maior prêmio. Provavelmente, leilão da quinta, o curto vai ser outubro. Então, a ponta curta no leilão de quinta deve ser outubro. O leilão de quinta deve ser outubro 22, julho 23 e janeiro 25. A grande curiosidade é se janeiro 25 vai ficar acima de 12,08, que foi seu recorde histórico, né? Rezo eu para não, porque eu quero muito que a economia dê certo, mas eu acho que o mercado ainda está bastante com o pé atrás.
e está fazendo a mesma conta, o mesmo racional que eu estou fazendo. Já que Tesouro está fazendo caixa, vamos cobrar dele um prêmiozinho. Né? Justo. Ô Cabral, você falou que tá fazendo esses leilões aí, tá colocando pro ano que vem ficar mais tranquilo e tal. Tem algum teto, tem algum limite, tem alguma meta ou vai fazendo a meta ele não precisa? fala. Primeiro, como é maior da história, não tem parâmetro para trás, né? Tá. O governo nunca teve tanto caixa de leilões públicos, de leilões de títulos públicos. Então não dá para dizer, como já foi no passado, nunca teve esse número. Na casa de 1 tri e pouco. Ele provavelmente, comecinho da semana, sexta-feira agora, ou começo da semana que vem, ele vai estar liberando caixa de outubro. E provavelmente ele já vai dizer que até quase coladinho a eleição, ele já está com caixa líquido para não precisar emitir nada. Eu não acredito que ele não chegue ao ponto de emitir zero, mas chegue ao ponto de fazer aqueles leilões de 50 milhões, que não é nada para o governo. Ok? E uma outra coisa que ele pode fazer, é que ele não fez esse ano e muita gente cobrou, mas eu acho que ele pode fazer para o ano que vem, é fazer leilão de recompra de título. Aí ele gasta caixa, né? Porque ele dá dinheiro para recomprar a ponta longa da curva para acalmar. Aí você me fala, por que interessa acalmar a ponta longa da curva? Porque quando a Vale vai emitir uma debênture, a Petrobras vai emitir uma debênture, a Minerva, a JBS, os bancos, quando vão emitir título longo de captação, se a taxa está muito alta ou ele paga muito prêmio, ele não consegue nem comprador. Porque a taxa está tão alta que o comprador assusta. É uma coisa doida, né? Poxa, se a taxa está alta, todo mundo quer. Só que a taxa, às vezes, fica tão alta, que o pessoal fica com medo tanto de crédito que não aceita comprar o título. Então, não duvido que ele faça, que nem ele fez muito em 14, na eleição lá de Dilma contra o Aécio, ele pegar a ponta mais longa da curva e fazer leilão de recompra. Que ele pode fazer de dois modos, de troca, então entrega título 24, 25, os bancos entregam 35, 40, 50, ou por cash, você me dá o título e me dá a grana. Só que para fazer isso eu preciso de dinheiro. Então por isso que ele, para mim, ele está fazendo um caixa monstruoso para o ano que vem. Se tudo der certo, a economia rodar, crescer, ok, ele está com dinheiro, aí ele diminui a velocidade da emissão naturalmente por excesso de caixa. Mas se der dor de barriga, ele tem como enfrentar no que vem de boa, tá? O caixa está bem gordo. Show, explicadíssimo. Só para lembrar aqui, PCA 15 é quinta-feira, tá? Não é amanhã, quinta-feira. É que eu tinha visto essa semana, mas não sabia o dia. Eu tava com a cabeça que era amanhã, mas é quinta-feira. E o Ministério da Economia aí revisou os dados déficit primário, então menor do que o esperado. Boa notícia, né? Era 1,6% do PIB, está 1,1% agora. Boa notícia? Boa notícia. Um déficit menor. Mas ainda estamos em déficit. Isso aí. Vamos então para as considerações finais. Alan Gani, considerações finais aí, por gentileza. Para essa terça-feira de bolsa, deixa eu dar uma olhada. Subindo, 0,88. Muito bom. Bom, considerações finais. Fazer aqui do que a gente falou, né? Acho que essa entrada aí do 5G no Brasil, né, vai ser bastante benéfica aí, vai ajudar vários setores, né? Ainda vai demorar um certo tempo, né? Mas acho que vale a pena a gente fazer o seguinte exercício como investidor, né? Quais setores serão ameaçados e quais setores serão beneficiados, né? Me parece que varejo, me parece que educação, as próprias empresas de telecomunicações acabam sendo beneficiados, né? Pelo menos foi isso aí que a gente tirou da conversa, né? Maravilha. Alexandre Cabral, considerações finais aí, por gentileza. Sem dúvida, quem está chegando agora, depois vê esse bate-papo nosso do 5G. Achei bem legal também. Volta aí depois, assiste esse vídeo. É claro, você vai fazer isso de madrugada, quando já não tiver programa ao vivo da BMC. Nem agora não. Palhaçadinha. Então, quando já não tiver mais nada, que horas é o último nosso inédito hoje? 7 horas da noite? Ao vivo. Pode ser até do business da Hanna aqui, tá gravado. Depois 7h30. 7h30. Então, 7h30 hoje, você assiste esse bate-papo hoje. Foi bem legal. Eu tava até com medo quando eu falei com o Felipe. Caramba, não sei o que eu pergunto. Mas durante o bate-papo começou a surgir ideias. Eu falei hoje publicamente, eu falei, caramba, não sei o que eu pergunto para um cara desse. Eu não tenho conhecimento técnico para isso. Aí eu fiz perguntas de dia a dia, eu gostei muito do bate-papo. Foi legal. Legal mesmo, muito, muito legal. E o leilão de título público, para mim, mais um leilão que o governo pagou muito prêmio, mas para mim de propósito, para fazer caixa, tá?
Então é isso. Boa. O que eu falo, Cabral, bom de ser jornalista, não saber muita coisa é isso, né? Isso tudo é uma ótima novidade. Você sempre está aprendendo alguma coisa. Não é, Daniel Morales? É isso aí, aprendi muito hoje. Essas são as minhas considerações finais. Que bom. Quem contratou? Bom saber que você aprendeu muito. Tá na Aprendi escolinha bastante. aqui. Obrigado, tio. Show de bola. Amanhã você volta de novo e aprende mais um pouquinho. Vou aprender mais um pouquinho. Assim como eu, é sempre bom estar na companhia aqui, na presença desses professores incríveis aqui, dos nossos convidados que sempre trazem uma abordagem diferente, trazem coisas nas quais eles são especialistas e mostram pra gente toda essa questão aí que a gente talvez não saiba. O Cabral, o seu convidado já tá ok, eu vou só dar um giro na bolsa aqui, já passo. Posso dar uma resposta rapidinho? Um segundo. Wellington Mota. Cabral, qual é o melhor livro para aprender opções? Lauro Araújo, do Tradicional Exótico. Esse é o primeiro livro que todo mundo tem que ler de opções. Porque ele é bem tranquilão. Aí depois fala de Royce, fala de... Esqueci o nome do Jacó, o cara que é da Copiade no Rio. Tem outros livros, Almir Cabral, mas o primeiro, sem dúvida, é Lauro Araújo, do Tradicional Exótico. Boa, Cabral. E o Anderson falou, aconteceu alguma coisa com a curva de juros? Alguma notícia? Não sei. Mais um dia, né? Mais um dia, né? Mas é que ela tá mista, fiscal, né? político. Ela tá mista, ela tá subindo numa ponta, caindo na outra, ela tá mista. Os prêmios do pré-fixado. A curva tá meio embolada. Ela não tá bonitinha, não. É isso. Fechamos então aqui o nosso BMC Market. Daqui a pouquinho o Cabral tá chegando com o D-Trade. Ele vai bater um papo com o Ross hoje, hein? Olha só, que presença ilustre aqui com a gente. Deixa eu dar um boa tarde aqui. O Morales, para de dar risada aí. O André Goulart, o Peter Santana por aqui, o Anderson aqui com a gente também, Ezequiel Santos, o Anselmo Lessa, o Felipe Nicásio por aqui também, o Wellington Moto, o Rui das Neves, José Vanderlei por aqui também. Olha o Cláudio Amaral aqui também. Quem mais? O Helder sempre nos acompanhando aqui. Um abraço para você, para o Helder. Totalizando TV, o Juliano Ramos Balbinotti, também o André Sampaio, Petro Brasil, olha só, hein? O Adilson Lima, o canal In Games. Todo mundo que está nos acompanhando, por favor, deixem o seu like aqui pra gente, dá o seu alô aqui, deixa o seu like na nossa programação e também se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque a chefa aqui põe meta pra gente cumprir, a gente tem que cumprir a meta aqui, vamos chegar logo nos 37 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela companhia. Amanhã estaremos novamente aqui no BMC Market e agora vocês ficam com o Alexandre Cabral e o D-Trade. Forte abraço para vocês, tchau, tchau.